A oração é algo tremendo. A oração é um elemento importante. Existe um princípio no reino de Deus para a oração. Ainda assim, a reunião menos frequentada nos templos, em todo o mundo, é a oração. Meu Deus! Observe que a oração é mais importante do que o louvor, é mais importante do que a pregação. Aliás, para que o louvor, a pregação ou a adoração tenha sucesso, isso vai depender de uma vida eficaz. Eita glória, aleluia, Jesus! É por isso que a presença de Deus foi inevitável nessa noite. Durante o louvor, durante a apresentação de coreografia, tem oração. Espírito Santo de Deus. A oração também é o único elemento que deve estar em evidência todo o tempo todo. Todo tempo significa em todo propósito. O tempo todo significa que não importa o lugar, o momento, nem a circunstância. A nossa mente sempre tem que estar em contato com o governo celestial. Por isso que Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Aleluia, Deus. Nós podemos parar de cantar por um tempo. Eita glória. Podemos parar de pregar Eita Jesus. por um tempo. Podemos até parar de vir um culto por motivo de força maior por um tempo, mas nunca devemos parar de orar. A oração, ela precisa estar em evidência todo o tempo, o tempo todo. Quando Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 6, a partir do verso 10, ele diz o seguinte: no demais, irmãos meus, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne, nem o sangue, mas contra principado, potestade, príncipe das trevas destes séculos e hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Ele repete, quando Deus repete a si mesmo, é melhor você ouvir duas vezes. E Paulo repete: portanto, revestivos de toda a armadura de Deus. E agora vem um segredo inevitável. E havendo feito tudo, eu não escutei. E havendo feito tudo, depois de cantar, fica firme. Depois de orar, depois de louvar, depois do culto, eu perguntei: Deus, como eu posso vencer uma guerra apenas ficando firme? Porque se eu já guerrei, se eu já usei minhas armas, se eu já louvei, se eu já orei, antecipei o meu depósito diretamente do céu, e a Bíblia está dizendo: havendo feito tudo, eu disse: Deus, como eu posso vencer uma guerra apenas ficando firme? E a resposta dele mudou a minha vida. Ele disse: filho, Satanás é infiel. Ele nunca termina o que ele começou. Quando você fica firme, ele desiste fácil. E ele me disse: filho, ele é o contrário de mim. Antes de começar, eu já terminei. Então não se preocupe, porque aquele que começou a boa obra é fiel. O que eu estou dizendo para você é que não existe, das trilhões de células que existem em seu corpo, não existe uma célula responsável por preocupação. Deus te quer ocupado, não preocupação é uma ocupação antes da ocupação original. Não tente trazer nada de amanhã para depois. Dá glória hoje, glorifica hoje, se rende hoje, se prostra hoje, e o amanhã ele já está pronto.
ordenância bíblica para a oração, eu preciso te dar outro segredo. A Bíblia não diz respeito a um livro religioso. O que é a Bíblia, professor? A Bíblia é um documento legal. A Bíblia é um contrato. Uma outra palavra para contrato é pacto. Quando se documenta um contrato, nasce um testamento. O que é um testamento, professor? É a vontade de um pai para seus filhos. Só que o escritor aos Hebreus, no capítulo 9, disse algo sobre testamento. Um testamento, ele nunca tem valor enquanto o testador vive. E ele diz que necessário é que aonde houver testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Então o nosso pai, ele enviou seu filho. Só para colocar seu nome se você não acredita em mim, e se caso você resolver visitar a Inglaterra e o palácio estiver vazio, não ouse sentar no trono, porque se você o fizer, mas o reino de Deus é o reino mais esquisito que eu já vi. Ele disse à igreja de Laodiceia: ao que vencer, eu lhe considerei o direito de assentar comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu pai no seu trono. Aqui nós ainda temos uma mentalidade de servo, amém, sim ou não? E nós pregamos isso. Mas chegou um momento que os discípulos alcançou um grau de intimidade tão grande que Jesus disse: basta, a partir de hoje não vos chamarei mais de servos, eu os considerei meus amigos. E ele disse o porquê. O servo não sabe tudo o que o seu Senhor faz, mas o que o meu Pai me contar, eu conto a vocês. Tem outro detalhe que vocês precisam entender no reino de Deus, que é muito esquisito. No reino, em qualquer lugar da terra, Irlanda, Portugal, só existe súdito se não for parente da família real. No reino de Deus, todo mundo é irmão. Glória a Deus! Toda a Bíblia é sobre um rei, um reino e uma família real. Um rei não é uma pessoa religiosa, ele é o regente. Um reino não é uma religião, o reino é uma nação. E o reino é mais importante do que a igreja. A família real não é um clube para que alguém se torne sócio. O nome do nosso rei é Jeová, o maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, o santo, onipotente, onipresente, onisciente e onividente também. Deus, ele é o todo-poderoso. O salmista declara que se abram os portais eternos e deixem entrar. Deus não é um primeiro-ministro, Deus não é um presidente, Deus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Um outro detalhe que você precisa entender: ninguém vota para um rei sentar no seu trono, ele já nasce rei. Isso quer dizer
que ninguém pode destronar Deus. Nenhum ateu, nenhum agnóstico, nenhum cético pode arrancar Deus do seu trono. Glória, aleluia. Podem até declarar, como no caso de Nietzsche, Deus está morto. Nunca passou de uma declaração infeliz. As últimas palavras de Nietzsche, 10 anos antes da sua morte, foram: mãe, eu não passo de um idiota. Acontece que filosofia é poesia, que dizia a minha avó: quem conversa demais? De novo, quem conversa demais? Depois do episódio que pegaram Nietzsche conversando com um cavalo, literalmente, a sanidade de Nietzsche foi posto em xeque. Morreu se drogando por causa das doenças adquiridas nos prostíbulos. Deus continua no trono, continua reinando e vive para todo sempre. Nós não escolhemos Deus. A declaração de Cristo: vós não escolhestes a mim, eu escolhi a vós. Isso significa que você é apontado pelo governo celestial. O maior desejo de um rei é estabelecer a sua vontade em todo o seu território de domínio. E como que um rei faz isso? Através de princípios e ideias que nascem na sua própria mente. Nenhum primeiro-ministro, nenhum presidente pode governar com a sua vontade pessoal. Ele precisa consultar o Congresso, ele precisa consultar o Senado. Mas um rei não precisa consultar ninguém. Nós não podemos aconselhar Deus. Antes de começar o capítulo 12 de Romanos, no capítulo 11, Paulo compõe um hino escrevendo o seguinte: ninguém pode instruir Deus. E Paulo diz: ninguém jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Nós não podemos dizer a Deus o que fazer. Deus nos diz o que deve ser feito. Eu vim aqui nesta noite para lhe dizer que Deus não está interessado em fazer a sua vontade. Nós devemos nos submeter à vontade dele. A Constituição do céu diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Nós estamos no território de Deus. E a Bíblia diz que todo aquele que está no território de Deus e precisa respirar o seu oxigênio, faça o favor de louvá-lo. A partir de hoje, você nunca mais vai esperar que um pregador diga: dê glória. Como é que eu vou viver, professor? Você faz isso, ó. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Você está usando o oxigênio dele. Deus, ele é simplesmente perfeito. Em nosso país, ou qualquer outro país democrático, para que uma lei seja aprovada, ela precisa ser apresentada ao Congresso, ela precisa ser votada, discutida, debatida, até que seja aprovada. Pode durar meses ou anos. Mas em um reino, quando um rei fala, a sua fala imediatamente se torna lei. O maior e o mais grave problema com a igreja é que muitas das vezes ela não entende o que é um rei. Muitas das vezes nós tratamos Deus como se ele fosse um presidente, e então damos conselhos a ele. Nós de fato interagimos com um presidente, mas obedecemos um rei. E quando o rei estabelece leis, ele espera que suas leis sejam obedecidas na íntegra. Por isso que quando Cristo se preocupou com a sua reputação, ele reuniu os discípulos e disse: o que é que andam dizendo de mim por aí? Todo líder que não tem coragem de repetir essa pergunta está fadado ao fracasso. Deus vivo, aleluia, glória a Deus. O que é que andam dizendo por aí? A reputação de Cristo se resumiu em Jeremias, Elias, profeta.
Jesus não gostou muito. Por quê, professor? Porque um profeta trabalha para um rei, ele não pode ter uma eclésia. Então Jesus disse: esquece isso. Vocês que me conhecem mais de perto, o que é que vocês dizem de mim? A resposta não estava com ninguém, mas Deus abriu o coração de Pedro e colocou a resposta lá dentro. Pedro disse: eu sei quem tu és. Fala, Pedro. Tu és o Cristo. Messias no hebraico, Cristo no grego, significa rei ungido. Ele disse: ô Pedro, bem-aventurado é tu, Simão Bajona. Eu também lhe digo. Simão significa folha, instável, levado pelo vento, não tem estabilidade. Mas Deus só está interessado no que está dentro. Deus não vê como eu vejo, como tu vê. Deus não vê também como Samuel vê. Então ele olhou dentro da folha e disse: vamos, pedra. Deus, ele só interessa pelo que está depositado dentro. Ele é bem-aventurado, és tu, Simão. E sobre essa declaração que tu acabou de fazer sobre mim, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Vocês precisam entender isso, tá? Cristo não inventou igreja. Ele também não fundou a igreja. O artigo é minha. Significa que a igreja é dele. Mas quando ele disse minha igreja, ele estava dizendo que alguém já tinha uma. Quem inventou a igreja, a eclésia, foram os gregos. Os romanos pegaram a filosofia dos gregos e também César, porque César não é nome, César é um título, significa dono, o Senhor. Então César tinha uma eclésia. O que era a eclésia de César? Um grupo de 12 senadores que pegava a voz de César, ia lá para fora e fazia com que a voz de César se tornasse lei. É forte, Deus. Aleluia. Entendeu o que é uma eclésia? Então Cristo disse: eu vou edificar, Pedro, a minha eclésia. Mas tem uma coisa, Pedro: as portas do inferno. A palavra usada, a palavra grega usada, inferno, foi Hades. O que é Hades, professor? Hades significa cemitério, portões do cemitério ou sepultura. Parafraseando, sabe o que Cristo estava dizendo para Pedro? Ele estava dizendo: eu vou edificar, Pedro, a minha. Ele disse, a gente não disse eu vou edificar, ele disse eu edificarei, né? O verbo está no futuro. Eu edificarei a minha eclésia, e os portões da sepultura, o cemitério, não vai prevalecer contra ela. Ele estava dizendo para Pedro assim: Pedro, na eclésia de César, um cidadão só é cidadão de César desse lado da sepultura. Quando ele atravessa os portões do cemitério que desce a sepultura, ele deixa de ser cidadão da eclésia de César. Mas na minha eclésia, desse lado, ele vai ser meu cidadão. E se ele atravessar e descer a sepultura do outro lado, ele continua sendo meu cidadão. Você não precisa ter medo da morte. Cristo venceu a morte. Então Cristo faz uma declaração para Pedro: eu lhe darei as chaves, não a chave, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que são chaves, professor? Chaves são leis, são princípios. E o céu é um país invisível. Por favor, não confunda invisível com irreal, porque o céu é mais real do que a terra. Isso é tão surreal
precisa sentir para me provar que Deus está aqui. Isso não é sentimental, é racional. Como assim, professor? Ele disse: aonde tiver 2 ou 3. Isso significa que se ele não estiver aqui, ele é mentiroso. E existe uma cláusula na lei dizendo que é impossível que ele minta. Então Deus, ele está aqui. Aqui na terra tem muitos reinos. Reino da Irlanda, França, Inglaterra, Portugal. Cristo também veio de um reino, o reino dos céus. Todos os reinos estabelecem leis para os seus cidadãos. Quando se obedecem às leis, goza-se do benefício da nação. Mas quando alguém ignora os princípios e se torna fora da lei, o governo arranca tal pessoa do convívio social e coloca na prisão. Desordeiros, forasteiros, não pode gozar do benefício da nação. Quando você vê um governo favorecendo facções, favorecendo o crime, favorecendo milícia, o tráfico de droga, é porque os ordinários ocuparam o poder. A igreja deve orar para o céu intervir. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Efésios, Paulo disse que por servirmos a Cristo, nós não somos mais estrangeiros e nem forasteiros. Nós somos concidadãos dos santos e membros da família real. Você é um cidadão celestial. Você pertence à família de Cristo. Em toda a família tem bebês, crianças e adultos. O natural é que bebês e crianças se desenvolvam e adultos criam maturidade. Na família de Deus não é diferente. Todo mundo entra menino, mas a vontade do Espírito Santo é você dizer como meu Paulo: quando eu era menino, e você só pode crescer através da palavra. Não existe outro elemento. Quando você ouve aqui, leva para sua casa, aplica, o Espírito Santo cresce. Jesus também disse outra coisa para Pedro. Ele disse: o que ligares na terra e o que desligares na litera significa trancar ou destrancar, parar ou permitir. Essa autoridade Cristo otorgou à igreja. Então, se alguma coisa estiver perturbando sua família, a força mais importante que existe na terra é a força da concordância. Cristo disse em Mateus capítulo 18: se 2 cidadãos do seu reino aqui na terra concordarem sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto, o céu libera tal coisa. Então, você arruma mais um dentro da sua família. E se não tiver, professor, só tiver eu, arruma um vizinho também, cidadão do reino celestial. Concorda comigo nisso daqui. E você põe a mão. E você não pede. Você não pede, você autoriza. Eita glória, aleluia, Jesus é fiel. Grande Deus de poder e glória, aleluia. Há uns meses atrás, a minha esposa foi no médico. E ela fez o exame. E voltou de lá assustada. Um mioma de 15 centímetros no útero. Um mioma de 15 centímetros é um mioma grande. Já tem que pensar em uma cirurgia. E uma colega disse: vem aqui em Canavieiras, tem uma médica aqui da igreja, vamos mostrar, você fica mais calmo. Ele voltou. Quando chegou lá, ela saiu mais apavorada. Mas preste atenção. Quem é o cabeça? E na família? Quem é a cabeça da família? Então eu disse para ela: esquece isso, deixa que eu resolvo. Então na mesma noite, quando ela foi dormir, eu levantei 2 horas da manhã e coloquei a mão no útero dela e disse: Deus, a
tua palavra Eita glória, aleluia, Deus. diz que eu devo amá-la como tu ama a igreja. Eita glória, Espírito Santo. Entenda de Deus. isso. Se fosse pelas minhas próprias palavras, Deus não teria me ouvido. Mas acontece que Deus tem compromisso na terra com a sua palavra. Então eu disse, Deus, a sua palavra me ordena para mim amá-la como tu ama a igreja. E isso é um pouco difícil. Glória, aleluia. E tu sabe muito bem, Deus, que quem ama cuida. Depois que eu tirar a mão aqui, eu quero esse assunto resolvido. Eita glória, aleluia. Ela assustou. Eu falei, pode dormir. Santo Deus, tu és fiel. Eu preciso falar isso Deus também. grande de poder e glória. Paulo, no capítulo 13 de 1 Coríntios, finalizando, ele diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior deles é o amor. A grande questão é que a esperança, você não precisa se mover para nada. Por exemplo, você tem esperança de ter um corpo semelhante ao de Cristo. O que é que você precisa fazer para isso? Nada. Você tem esperança de ser arrebatado como igreja, a noiva do Cordeiro. O que é que você precisa fazer para isso? Nada, porque já está escrito. Ah, mas quando se trata da fé, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas. Deixa eu aportuguesar para você. Fé é você acreditar naquilo que você conhece e pronunciar o que você crê, até que o seu sonho se torne. Fé é você acreditar naquilo que você conhece, pronunciar o que você crê, até que o invisível se torne. Entende? Então, quando amanheceu o dia, eu disse a ela: se arruma, vamos voltar lá, na mesma clínica, no mesmo médico, vamos repetir o exame, eu vou entrar com você. Eita glória, aleluia, Deus. É mistério, aleluia. E eu entrei na clínica com ela e falei: e aí, doutor? E ele disse: tem um mioma aqui insignificante de 4 centímetros. E ele disse: eu nem posso passar remédio. Daqui uns anos vai parar de ovular. Ele vai sumir. Eita glória, Deus. Fé envolve prova. Então, se você ajoelhou e orou por algum elemento, por algum fator, por algum propósito que você tem colocado nas mãos do Senhor, o Espírito Santo espera que quando você se levante, você haja como se já tivesse recebido. Espírito Santo, Não estou te ensinando nada fácil, mas treine-se para agir e viver pela fé. Só existe um estilo de vida para um crente: a fé. A fé é a moeda de troca do reino. Todo país tem a sua moeda de troca, amém? O Brasil, Portugal, Estados Unidos, o céu. Sem fé, você não consegue trazer nada de lá. Então Jesus orava todo dia, 4 horas pela manhã. Ele levantava na Palestina antes do sol nascer. O sol nasce antes das 4 horas. Isso significa que ele estava orando antes das 4. Então orava 4, 5, 6, 7 e ia para o comércio. Então ele encontrava um leproso. Senhor, se quiser, ele pode tornar-me livre. Tem a moeda de troca? Sim, eu creio. Então seja. Haja pela fé, viva pela fé e se mova pela fé. Um dia, Jesus enviou os discípulos e eles tiveram sucesso na missão. Até que um pai de família trouxe o seu filho endemoniado para eles. Eles não conseguiram expulsar o demônio. Eu posso imaginar Pedro falando: afasta, 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 eu sou o líder. Sai o demônio. Não. Eu posso imaginar João dizendo: afasta, afasta, eu sou o santo. Sai o demônio. Não. Nesse inteirinho, Jesus chegou, perguntou o que estava acontecendo. O pai de família disse: eu trouxe meu filho endemoniado, teus discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Quando meu filho está assim, ele cai na água, cai no fogo, é uma desgraça para mim. E Jesus disse:
Não se referiu ao demônio, não se referiu ao pai de família, se referiu aos discípulos e disse: até quando eu estarei convosco e vocês não entenderão? Não se trata de jargão, não se trata de sentimentalismo, não se trata de jargão neopentecostal. Está amarrado, desamarrado, o demônio fica confuso, é para sair ou é para ficar? Então Jesus repreendeu o demônio, pegou o menino, devolveu ao pai e não falou nada. Mais tarde, quando Pedro viu que Jesus não ia falar nada, chamou Cristo em particular e disse: mestre, sem constrangimento aqui, não precisa alarmar, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Parafraseando com Cristo, Jesus disse: essa raça de capeta, não adianta forçar a maçaneta. Vocês precisam usar a combinação de duas chaves. Eita, glória a Deus. Isso significa que, como cidadão do reino, você tem que estar sempre firme. Você nunca sabe o que vai encontrar por aí, o que Deus vai jogar nas tuas mãos para você resolver. Fica firme. Nunca confie em você. Alinhe o seu comportamento com a cultura do céu e siga confiando unicamente em Deus. Todas as religiões do mundo praticam oração: budismo, islamismo, hinduísmo, judaísmo, cristianismo. Algumas oram mais que nós. Mas afinal, qual o segredo no reino do céu para a oração? Então, no capítulo 18 de Lucas, Cristo ensina algo tremendo sobre o dever de orar sempre. Por que, professor, que ele usou a palavra dever? Cristo não usou a palavra e controle, usou uma palavra sobre a necessidade. Ele não usou a disponibilidade, não. Ele usou uma parábola, contou-lhes uma palavra sobre o dever de orar sempre. Dever é uma palavra de que cunho? Da ética. Ética é o sistema de normas que move a engrenagem moral de todo ser humano. Essa engrenagem tem 3 dentes. Crianças: quero, posso e devo. Vocês comigo? Quero, posso e devo. Tem coisas que eu Quero, mas eu não. posso. Tem coisas que eu Posso, mas eu não. devo. Tem coisas que eu devo, mas eu não. De novo, quero, posso. De novo, Quero, posso, devo. tem coisas que eu mas eu não. Tem coisas que eu mas eu não. Tem coisas que eu mas eu não. Contou-lhes uma palavra sobre o dever de orar sempre. Não é questão de querer. Eu mesmo não gosto de orar. É um dever meu orar. É um dever de vocês, pastores, orar. Vocês têm que ser um exemplo, porque sendo aqui o espelho, todo mundo vai orar. E Cristo esperava que os discípulos orassem. Na parábola, uma viúva suplicava a um juiz mau, através de um argumento legal, que ele lhe fizesse justiça. Por um tempo, o juiz recusou, mas depois ele disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus, nem me importe com os homens, eu vou me certificar de que essa viúva obtenha justiça, para que não me importune mais. A palavra original para oração é petição. No reino espiritual, petição significa uma permissão terrena para uma intervenção divina. Eu vou repetir: oração significa uma permissão terrena para uma intervenção divina. Tem áreas da sua vida que ele não mexeu. Professor, eu tenho
é uma permissão terrena para uma intervenção divina. Professor, mas tem áreas que não tem mais jeito. É uma permissão terrena para uma intervenção divina. Professor, tem momentos e áreas delicadas. É uma permissão terrena para uma intervenção divina. E não se engane, Deus se importa com tudo que diz respeito a vocês. O dever de orar sempre. Depois da parábola, Jesus disse aos discípulos: ouviste o que diz o juiz mau? Mesmo sendo mau, resolveu fazer justiça pelos próprios motivos. Quanto mais o meu Pai Celestial atenderá a todos que os rogam de dia e de noite. Aí no capítulo 7 de Mateus, Cristo diz algo sobre oração tremendo. Ele diz: pedi e dá-se-vos-á, batei, buscai. Porque o que pede, o que bate e o que busca, as três declarações foram propositais. Ele estava tratando algo cultural do judaísmo. Por que, professor? Porque quando um filho de um judeu pede alguma coisa a ele a primeira vez, o pai diz não. Se o filho volta a segunda vez, o pai diz não. Se volta a terceira vez, o pai diz não. Se volta a quarta vez, o pai concede o que ele está pedindo. Com o primeiro não, o pai quer saber se o filho crer que merece tal coisa. Se ele volta a segunda vez, além de crer que merece, o pai quer saber se ele precisa daquilo. Com o terceiro não, além de crer que merece, se precisar daquilo, o pai quer saber se aquilo importa para ele. Se ele volta a quarta vez, o pai está convencido que ele tem direito. Pede e dá-se. Eu não sei em que fase você está. Buscai, batei. Continue insistindo. Deus continua sendo o mesmo. No capítulo 15 de João, depois da metáfora da parábola, em que ele se compara à videira verdadeira, aí ele diz algo crucial sobre oração. Ele diz: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, então você pode pedir o que você quiser. A questão da gente não receber certas coisas, o problema é nosso ou de Deus? Primeiro pré-requisito: se vós estiverdes. Paulo disse em Romanos capítulo 8: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Quem está em Cristo não anda segundo a carne. Quem está em Cristo, o velho homem já morreu. Ele mantém uma sepultura selada dentro dele mesmo. Tudo que ele vai fazer, ele usa a mente de Cristo. Cristo não tem nada, nenhum negócio com a velha natureza. Ele quer saber do homem novo que ele implantou dentro de cada um de nós. Às vezes a gente está em alguma situação e a gente quer cair na besteira de que o homem velho está totalmente amortecido e que ele não tem mais poder para nada. De repente o homem velho bota o pé para o lado de fora. Um dia, um profeta chegou para Davi depois do pecado dele e disse o seguinte: olha, existia um homem em Israel, tinha muitas ovelhas, outro só tinha uma, que ele comprou com dificuldade, colocou em seu regaço, bebia no mesmo prato, no mesmo copo, comia no mesmo prato. Esse homem pobre era Urias, a ovelhinha, a cordeirinha, era a mulher de Urias. Mas o profeta também diz: existia também um homem rico,
um viajante na casa do homem rico. Quem era o viajante? Chegou um viajante na casa do homem rico, e o homem rico estava com fome. Ele, em vez de pegar uma das suas cordeiras, do seu gado, matar e saciar a fome do viajante, ele foi, roubou a cordeirinha daquele que só tinha uma e saciou a fome do viajante. Quem era o viajante? O velho homem. Presta atenção. Quando ele estava na sacada do palácio, que ele viu Betseba despida tomando banho, o velho homem apareceu e disse: eu quero ela. Ele tinha 22 esposas. Era só pegar uma. Ou, presta atenção, e melhor do que isso, ele poderia pegar qualquer virgem do palácio ou de toda a nação, não ia ter problema nenhum. Mas o homem velho disse: eu quero ela. Então Davi disse: eu sou o rei, eu posso tudo, eu mando em todos. Dá uma olhada quem é para mim. Ô rei, é a mulher do teu servo, por favor, não faça um negócio desse, não tem problema. Eu sou o rei, eu posso tudo, eu mando em todos. Manda buscar ela, não tem problema nenhum. Bom, resultado, Urias na guerra, a mulher engravidou, ele disse: não tem problema, eu sou o rei, eu posso tudo, eu mando em todos. Faz uma cartinha aí, manda botar Urias na frente para ele morrer. Eu sou o rei, eu posso tudo, eu mando em todos. Só que chegou alguém do palácio, que o rei não tinha domínio sobre ele, era um profeta. O que me choca é que Deus não tem pressa de cobrar as sanidades, as insanidades do homem velho. Ele esperou 9 meses e Davi achando que estava tudo resolvido. Na hora que a criança nasceu, o profeta chegou. Depois da parábola contada, entenda, não é Deus que tem que declarar o homem velho morto. Quem tem que declarar é eu e você. Na hora que contou a parábola, Davi disse: traga esse cara para mim, porque é digno de morte. O profeta: esse cara é tu. É eu e tu que tem que declarar o homem velho morto. E para isso nós precisamos da espada. Para isso nós precisamos da palavra. A única função da palavra é manter o homem velho dentro da sepultura, morto. E quando você andar por aí, todos vão ver: é um cidadão celestial. Para terminar, quando Cristo estava no deserto, quando Lúcifer apareceu e tentou ele, Cristo estava cansado, ele estava com fome, mas ele nunca disse a Lúcifer como ele estava se sentindo. Ele nunca conversou com Lúcifer sobre suas emoções, sobre o seu cansaço. Para cada proposta de Lúcifer, Cristo usou um argumento legal da lei, dizendo: está escrito. Está escrito. O que eu estou dizendo para você é que hoje Cristo rasgou o véu, e quando você adora, não importa se seja lavando prato, lavando roupa, varrendo a casa, quando você adora, você está na sala do trono. Agora entenda, eu não sei o que você aprendeu em alguns hinos por aí, mas uma corte não responde a emoções. Se você estiver na sala do juiz, porque está arrolada algum caso, mesmo que não seja a pessoa principal, e você começar a chorar, o juiz vai entender de duas formas: ou está desequilibrada emocionalmente, ou está querendo interferir no resultado do tribunal. Então o juiz pede para que tire você da sala. Mas professor, eu aprendi um hino tão bonito, é só chorar que o Senhor responde. Não tenho compromisso com o jargão do hino, tenho um compromisso com a palavra. Uma pessoa religiosa se move por emocionalismo. Um cidadão do reino de Deus se move pela palavra, anda sob as ordens do Espírito e cumpre os mandamentos do Rei Celestial. Agora entenda, Paulo disse em Romanos capítulo 8, a partir do verso 26, que quando a gente entra na sala do trono, a gente nunca entra sozinho.
E o porquê, professor, que a gente não chega lá sozinho? O tribunal é montado somente para a gente vencer, nunca para a gente perder. Então nós temos 2 advogados, um daqui para lá, o Espírito Santo, e um oficial de justiça que já está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. E por que o advogado daqui para lá? Porque Paulo disse que na sala do trono a gente não sabe o que pedir nem como convém. Eita glória. Imagina, eu estou no tribunal, o juiz é meu pai, o irmão mais velho é o oficial de justiça, e eu não sei o que pedir nem como convém. Mas Paulo deu um segredo. Aí, da mesma sorte, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É a linguagem jurídica do juiz supremo. A Bíblia diz que ninguém conhece o homem senão o Espírito do homem, e ninguém conhece Deus senão o Espírito. Então, quando você chega daqui para lá, você chega, mas o Espírito chega na sua frente. O interessante é que não importa a causa que você acaba apresentando em oração, a Bíblia diz que antes de você orar, o oficial de justiça que está à direita do Pai, antes de tu orar, já tinha conversado com o Pai, dizendo o seguinte: daqui a pouco, como é seu nome? Daqui a pouco Rafaela vai entrar aí. Ela nem sabe o artigo que dá direito ao que ela está pedindo, mas eu inspirei a palavra, e eu sei que pela sua palavra ela tem direito. Ela vai entrar aí, ela tem umas falhas, mas eu já resolvi, já cuidei de tudo. Daqui a pouco ela entra aí, antes dela orar. Quando ela chega lá, o Espírito Santo chega na frente. Aí diz assim: Pai, a oração dela não está batendo muito, porque nós sabemos o que pedir e como correr. Mas Paulo diz que aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito. Então o Espírito diz: olha, ninguém conhece o homem senão o Espírito do homem, e eu habito no Espírito do homem. E o Espírito diz para Deus: ninguém te conhece senão eu, que sou o teu Espírito e habito as tuas profundezas. Eu já sondei o coração dela, está tudo certo, o que ela está pedindo, está tudo certinho. Aí o Pai diz: então vai em paz. Isso acontece no tribunal celestial, no mundo jurídico do céu. Então todas as vezes que você for orar, envolva a palavra. Para terminar, eu estava em uma palestra em Porto e estava retornando para o lado de Itamaraju. Eu sentei na segunda poltrona e fui dormir, e de fato dormi. E quando eu acordei na BR, uma multidão no fundo do ônibus, dizendo: ô gente, tem um médico aí, gente, a menina, a filha da mulher aqui está epilética, deu crise, pelo amor de Deus, tem um médico, tem uma enfermeira. Eu assustei, olhei para trás e quis voltar a dormir. Na hora que eu tentei voltar a dormir, o governador falou dentro de mim: se levante e socorro. Eu disse a Deus: mas eu não sou médico. Ele disse: mas eu sou. Agora o interessante é o que ele disse para mim naquela hora. Ele disse: eu sou, e se você não for, eu não posso ir. O Espírito Santo não faz nada aqui a não ser por meio do corpo de Cristo. Então eu levantei, grudei aqui em cima do ônibus e dava um passo. Vocês sabem que na BR o ônibus não para. E eu dava outro passo e a moça dizendo: oh, que bom médico. E eu oh, que bom médico. Só que eu sabia de quem veio a ordem. E estava uma muvuca em cima da menina. E quando você recebe a ordem, você não precisa fazer floreado. Eu não entendo isso, sabe por quê? Porque quando você está sendo usado nos dons espirituais, você não perde a consciência. E por que que às vezes uma mulher vai entregar? É profeta, é. Mas por que que precisa imitar voz de homem para entregar a profecia? Então quando eu cheguei lá, a 3 metros eu já fui fazendo assim. E a mulher: afasta, gente, chegou um médico. Afasta, gente, o médico chegou, afasta. Me aproximei da poltrona, coloquei o dedo, só o dedo. Em nome do meu governo, Jesus Cristo, volte ao normal. E fiquei observando. Você sabe que é feio uma pessoa em crise epilética.
Aí o olho foi voltando, a língua foi dominando, e eu disse para a mãe: toma aí a tua filha. Eita glória! Voltei para o meu lugar e sentei. 3 poltronas atrás eu ouvi um comentário: isso é coisa de crente. Permanecei na graça. Obrigado.